Esta semana saiu o novo ETF da XP, um fundo de investimento negociado em bolsa, que é o EURP11, que investe em ações da Europa. Então, neste vídeo eu vou fazer uma análise completa dele e mostrar por que, no meu ponto de vista, não faz muito sentido investir no ERPU11 com as alternativas que você tem hoje na nossa própria bolsa, na B3. Se você se interessa por esse conteúdo e sobre como montar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta esse tipo de carteira. Então, se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Então vamos direto para o conteúdo. Qual é o sumário desse vídeo? Basicamente a gente vai falar da estratégia do índice, ou seja, das regras que vão ditar aí o investimento do fundo, do ETF EURP11 da XP. Vou mostrar para você o que eu faria se eu quisesse ter exposição a ações europeias de maneira geral. Então vou mostrar um índice alternativo, vou mostrar também as formas que você tem, não a estratégia em si, mas o veículo, como BDRs, ETFs no Brasil, ETFs no exterior, fazer um comparativo entre eles. No final aí fazendo uma simulação para ver ao longo de 30 anos quanto que você teria em cada uma das diversas modalidades de investimento, os veículos de investimento. Então inicialmente o que é o EURP11? O EURP11 ele é um ETF da XP, certo? Ou seja, ele é um fundo de investimento que investe no quê? O ETF ele investe em cotas do iShares Core MSCI Europe, que é um ETF americano. Então, este ETF brasileiro, este fundo brasileiro, irá investir em um outro fundo americano e ele sim, o fundo americano, ele irá investir em ações europeias. Cabe salientar que tem uma taxa de administração de 0,30% ao ano que você vai pagar em cima do que o fundo americano já paga. Você vê aqui no regulamento que a taxa de administração de 0,30% ao ano, ela vai além da taxa já existente sobre o fundo de índice alvo, que na realidade é o IEUR, conforme você vê aqui na composição do fundo do ETF da XP, o Trend ETF MSCI Europa, você vê que o código do ticker que é investido nos Estados Unidos é o IEUR. Aqui a gente já vê um erro que foi efetuado bem grande no site da própria XP. Ele fala aqui que investe no iShares Core MSCI Europe, dizendo que investe em 15 países, em 450 empresas europeias, cobrindo aproximadamente 85% do mercado. Quando se fala em mais ou menos 80 ou 85% do mercado, normalmente é só para empresas médias e grandes, certo? Só que o índice que é investido, conforme você observa que o índice é o ETF IEUR nos Estados Unidos, o índice que é investido, ele investe também em small caps. Aqui a gente vê o IEUR, investe também em empresas pequenas, small caps. Este aqui é o fundo que o ETF brasileiro investe, e quando a gente vê o prospecto deste fundo aqui, a gente vê que o índice original de referência, as regras originais, é o índice da MSCI Europe IMI, que é Investable Market Index, ou seja, todo o mercado, incluindo empresas pequenas. Então existe um erro bem grande, até bem assim simples, né, no site da XP. Eles deveriam corrigir isso aqui, porque na realidade o ETF IEUR não investe apenas em 450 empresas, que seriam as maiores e as empresas médias, mas ele investe em também empresas small caps. E a gente observa aqui que ele investe no total de 1.039 empresas, então mais do que o dobro do que foi divulgado, certo? Mas apenas para dar uma noção para você quanto ao índice que de fato é investido, que é este aqui, o MSCI Europe IMI, ele teve uma rentabilidade desde 1994, portanto, nos últimos 26 anos, de 7,68% ao ano em dólares. Então, esta rentabilidade que você pode esperar, não imagine que você vai ganhar muito dinheiro investindo em índices amplos, neutros. Isso aqui dá uma segurança muito grande, certo? Isso aqui investe em muitos países, nas maiores empresas, então você não vai ter assim crescimentos explosivos. Isso aqui é uma coisa que você tem que ter noção. Você vê aqui pelo próprio índice que na menor empresa que ele investe tem o tamanho de 124 milhões de dólares. Então é de fato uma empresa bem pequena, uma small cap, certo? E outra coisa que é importante dizer é o seguinte:
Aqui no site da XP, ele informa que a exposição cambial é a variação do dólar. Isto aqui não é verdade, tá? Por quê? Porque apesar deste fundo brasileiro, deste ETF da XP, ir nos Estados Unidos e pagar em dólares pelas cotas do ETF IEUR, na realidade este ETF IEUR, ele vai na Europa e ele compra ações em várias outras moedas. Então, na realidade, a sua exposição de fato é a exposição das empresas investidas. Então, por exemplo, se você compra ações da Nestlé, que é o que você está fazendo indiretamente com dois intermediários, tanto com o fundo brasileiro quanto com o fundo americano, você está pagando em franco suíço. Se você compra ações da Roche, você também está comprando em franco suíço, etc. Então você vê, logicamente, que todas essas grandes empresas têm uma exposição global, então tem receita em várias moedas, mas a sua exposição não é em dólar, como foi afirmado aqui, certo? A sua exposição é em moedas globais, especialmente em moedas europeias de maneira geral, certo? Então estas empresas todas aqui. Eu gostaria agora de trazer a correlação mensal das ações europeias com ações americanas e ações brasileiras de maneira geral, para você ver como você consegue aí diversificar e reduzir o seu risco se você está apenas no Brasil. Se você apenas investe em empresas brasileiras, elas têm em média um beta, que na realidade é uma correlação, uma correspondência com as ações americanas de mais ou menos 1,55 vezes, né, dentro de um mês. Então, se as ações americanas em média sobem 10%, ações brasileiras tendem a subir 15% dentro de um mês historicamente. Claro que tem variações, mas dentro de um mês, em geral, isso ocorre. Ações europeias, em geral, têm um beta de 1, então tem o mesmo nível de correlação de volatilidade dentro do mês. É lógico que em longos períodos, ações podem divergir muito, tanto para cima quanto para baixo, mas normalmente esta é a correspondência em termos de volatilidade aí dentro do mês. O que é importante salientar neste gráfico é o seguinte: o Japão, por exemplo, que é a principal economia desenvolvida da Ásia, tem um beta bem menor do que 1, de 0,68. Então, se você investisse, além de ações europeias, investisse também em ações de outros países desenvolvidos, especialmente na Ásia, você teria aí uma diversificação maior e, portanto, um nível de proteção e segurança maior, certo? É importante dizer isso porque, no meu ponto de vista, não faz sentido você ter uma exposição bem específica à Europa se você pode investir de uma maneira mais ampla. Por isso que, no meu ponto de vista, faz bem mais sentido você investir em um ETF como IEFA, que investe tanto na Europa quanto em países desenvolvidos da Ásia e da Oceania, certo? Eu vou mostrar para você como que você faz isso, mas de uma maneira geral, quando a gente pega aqui a exposição por países, você vê que o Japão representa 26% deste índice e a Austrália representa 7%. No geral, a Europa são 60% e o restante são os outros 40%. Portanto, há uma correlação gigantesca entre este ETF IEFA e o ETF IEUR, que é apenas a Europa, mas este aqui ele é mais amplo. E além dele ser mais amplo, dando aí uma diversificação maior, como você viu, por exemplo, o beta das ações japonesas é menor, ele também é um pouquinho mais barato. Aqui não é muito significativo isso, mas apenas para mencionar que ele tem uma taxa de administração de 0,07%, abaixo aqui do IEUR, que tem uma taxa de administração de 0,09. Isto aqui você paga novamente em adição àquilo que você está pagando no ETF brasileiro, certo? Então, assim, se você quisesse ter uma exposição à Europa e à Ásia separadamente, seria necessário, além de investir em IEUR, investir também em VPL, por exemplo, que é de países desenvolvidos na Ásia. Este aqui é um ETF da Vanguard, certo? Que ele investe aqui 60% no Japão, 17% na Austrália. Isso aqui você já consegue com um ETF como IEFA. Esta seria a minha alternativa para querer investir na Europa. Afinal, a correspondência é gigante, todas aquelas grandes empresas já estão dentro do IEFA. Quando a gente vê aqui a parte da performance dos ETFs, eles não têm um prazo muito longo, assim a gente não consegue analisar muito bem, mas é apenas para mostrar para você que desde a fundação dos três em termos concomitantes, a gente observa que o VPL, que é só da Ásia, teve uma performance melhor do que o ETF europeu, que é a linha azul. Portanto, o IEFA, que é o ETF intermediário, que ele engloba tanto aí países europeus quanto países
asiáticos desenvolvidos, ele teve um desempenho intermediário. Portanto, no meu ponto de vista, faz mais sentido você investir em um ETF mais amplo, que é mais seguro, é menos volátil, tem uma descorrelação maior e, inclusive, ele é um pouco mais barato. Aqui eu trouxe para você também um comparativo setorial, comparando aqui apenas o índice europeu, que tem 1.037 empresas, com o IEFA, que tem 2.650, também com o ETF americano, o IVV, que investe nas 500 maiores empresas americanas, e o ETF brasileiro, o EWZ, que é muito parecido com o Ibovespa, apenas para você ver a diferença de setores. Enquanto o IVV, que é o ETF americano, aqui tem 34% em tecnologia, 15% em consumo cíclico. Aqui tem um peso muito grande da Amazon, por exemplo, que praticamente também é uma empresa de tecnologia. Os ETFs aqui com uma exposição maior para a Europa, especialmente também a exposição à Ásia desenvolvida, tem um peso bem maior para o setor financeiro e para o setor industrial. Então você vê que são setores mais cíclicos, assim como aqueles que a gente observa no Brasil, mas o Brasil obviamente é muito mais cíclico do que isso, certo? A parte aqui de materiais básicos é muito maior, a energia é muito maior. O Brasil, logicamente, tem um nível de risco muito acima dos outros 3 ETFs, mas apenas para mostrar para você que se você investir no IEUR, apenas Europa, ou no IEFA, que engloba todos os outros desenvolvidos, você teria uma exposição um pouco mais cíclica. E estes ETFs tendem historicamente a performar melhor, se alternando aqui com ETFs americanos, com índices americanos. Então, na última década, os ETFs americanos eles performaram bem melhor. Isso não quer dizer que vai continuar sendo assim no futuro. Em geral, tende a ter uma reversão à média. Eu não sei o que vai acontecer, você não sabe e ninguém sabe, mas historicamente há aí variações de preços de commodities e variações de ciclos de mercado entre geografias. Em geral, quando os Estados Unidos não vão bem, o dólar tende a se desvalorizar e outros países tendem a se valorizar. E um intermediário entre mercados emergentes, que são bem mais cíclicos e tal, seria justamente outros países desenvolvidos de fora dos Estados Unidos. Eu teria esta exposição com o IEFA bem tranquilamente. Quando a gente vê aqui o comparativo de concentração para ver qual é o percentual do patrimônio do fundo que está nas primeiras posições, a gente vê, por exemplo, que o ETF brasileiro, o EWZ, tem praticamente 60% do patrimônio do fundo apenas nas 10 primeiras ações, principalmente aqui Vale, Itaú, Petrobras, etc. O IVV, que é o ETF americano, tem 27% nas primeiras 10 posições, o que é relativamente concentrado, e os outros dois, o europeu e o dos outros desenvolvidos, que é o IEUR e o IEFA, tem bem menos concentração, aqui em 15% e 10%. Então você estaria bem mais diversificado, tanto em termos de geografias, em vários continentes, como também em concentração das próprias empresas, do peso das maiores empresas dentro do fundo. Cabe salientar que todos estes ETFs aqui, eles são ponderados por capitalização de mercado e também por negociação, certo? Então as empresas maiores e mais negociadas tendem a ficar nas maiores posições. Mas agora eu também gostaria de trazer para você a forma que você pode investir nestes índices, nestas estratégias aqui. A primeira delas é investindo a partir do Brasil em um BDR, né, ou seja, um recibo brasileiro de um ETF americano de ações europeias. Isso se você quiser investir na Europa, quiser ter aquela exposição à Europa ao invés do EURP11 da XP. Então, ações europeias seriam investidas por um ETF americano. Este ETF americano, ele seria adquirido aqui por um banco, né, que seria um intermediário, e este banco emitiria um recibo na Bolsa Brasileira em que você poderia negociar a tributação de dividendos e depois um desconto novamente dos dividendos por parte deste banco intermediador aqui, e que você iria receber. Você, como investidor, recebe dividendos se você investir em um BDR, mas você nota que tem dois intermediários aqui. Um exemplo disso é o BDR BEU39. Outra possibilidade é você investir não em um BDR, mas em um ETF, ou seja, você não investir em um recibo, mas investir em um fundo de investimentos. Portanto, existem dois fundos de investimento que são aqui intermediários entre você e as ações europeias, que é o que você busca. A tributação sempre que os dividendos passam por um ETF americano, e a diferença é que o ETF brasileiro, ele acumula os dividendos, ele não repassa, como acontece com as BDRs. Um ETF brasileiro
que é um fundo, ele retém os dividendos e depois você será tributado sobre todo o montante. Então você é tributado novamente, além da tributação dos dividendos já pelo ETF americano. Um exemplo disto aqui é o ETF que saiu, que nós estamos mencionando, EURP11 da XP. Outra possibilidade, a terceira, é você cortar um intermediário, ir direto nos Estados Unidos e lá adquirir um ETF americano, em que tem também novamente a tributação de 30%. Este ETF adquire ações europeias. O ETF, conforme eu já mencionei, é, por exemplo, o ETF IEUR. E a última possibilidade é você ir mais ainda na fonte e ir na Europa, adquirir um ETF de ações europeias na Europa. A diferença é que lá você pode optar por esta condição, ele pode acumular dividendos. Se ele acumula dividendos, ele não distribui. Se ele não distribui, você não tem renda. Se você não tem renda, você não paga imposto de renda, certo? Você só vai pagar imposto sobre ganho de capital quando você vender. Um exemplo disso é o ETF MEUS, que investe aí nas 600 maiores empresas da Europa. Não é o mesmo índice, mas é um índice bem parecido, também negociado em dólares e é negociado na Bolsa de Londres, ele é de acumulação. Agora, então, fazendo um resumo para você, BDRs de ETFs americanos e também ETFs brasileiros de ETFs americanos, ou seja, a partir do Brasil, investindo em um ETF americano, você está sujeito à legislação sucessória brasileira, portanto, você só faz inventário aqui, é tudo no Brasil, certo? Mas você tem aí, sempre que você investe em um ETF americano, mesmo que indiretamente, você tem aí a retenção de 30% sobre os seus dividendos, certo? A diferença também é que o ETF brasileiro tem taxas somente para ele e o BDR tem uma taxa pequena de 3 a 5% somente sobre os dividendos, certo? Você também pode ir direto na fonte, direto para ETFs americanos de ações europeias e nesta possibilidade, assim como na possibilidade de você investir diretamente em um ETF europeu, você terá a possibilidade de vender os seus ativos com isenção de imposto de renda até R$35 mil por mês. A diferença é que aqui você deverá fazer uma remessa e você deverá ir pagar spread cambial e IOF. Sempre que você não recebe dividendos, como por exemplo com ETFs europeus de acumulação ou também com ETFs brasileiros, como por exemplo o ETF EURP11 da XP, você não terá que declarar renda na sua declaração de imposto de renda e, portanto, no meu ponto de vista, a sua declaração de imposto de renda ela é bem mais fácil, porque você só vai declarar a propriedade dos ativos, você não declara renda nenhuma, porque tudo foi acumulado dentro do fundo, certo? Então, aqui um último comparativo para você ver o impacto das taxas. Aqui eu pressupus como rentabilidade 7% ao ano de maneira bruta. Depois, um spread com IOF de 1,3% nas modalidades de envio de dinheiro ao exterior. Por 30 anos, aportes de R$1.000 por mês, R$12 mil por ano. Se você investir em um ETF como este da XP, o EURP11, você terá aqui, no final deste período, R$841 mil. Por quê? Porque você foi tributado nos dividendos, você pagou a taxa de administração e você pagou novamente o imposto sobre ganho de capital quando você teve que vender os seus ativos. Agora, se você, ao invés de escolher um ETF, você tivesse escolhido um BDR, também negociado na nossa bolsa, você teria aqui praticamente R$60 mil a mais, certo? Porque você não pagou a taxa de administração, que é de 0,30% ao ano. Isso aqui gera uma diferença significativa. A outra possibilidade é você investir no exterior. Quando você faz isso diretamente lá fora, tanto por ETFs americanos quanto por ETFs europeus, você pode ter a isenção de imposto sobre ganho de capital. Então, se você utilizar esta vantagem tributária de vender somente abaixo do limite da isenção, você aí teria 966 mil com ETFs americanos e 1.106 mil com ETFs europeus, porque você não foi tributado em 30% nos seus dividendos. Então, quando você compara investindo nas mesmas empresas europeias, apenas mudando o veículo de investimento, você aí muda de 841 mil reais para 1.106 mil reais. Então, são 260 mil reais de diferença. Isso é mais de 20%. Eu acho bem significativo, apenas para você considerar. É claro que se você investe por um período inferior, aqui 10, 15 anos, não vai fazer tanta diferença assim, mas apenas para você ter uma noção real
real do que ele espera. Então estes aqui são os tickers, os códigos de negociação. Se você quiser investir apenas na Europa, você pode investir nesses de cima aqui. Eu particularmente prefiro investir diretamente em bolsas europeias, na Bolsa de Londres pelo ETF MEUS, certo? Se você quiser investir de maneira mais ampla em outros desenvolvidos, pelos Estados Unidos você pode investir no ETF IEFA, que engloba tanto países europeus quanto países da Ásia desenvolvida. E também no Brasil existe o BDR BF39, por enquanto é só para investidores qualificados, mas em breve será disponível para todos. E por fim, se você quiser investir em todos os desenvolvidos, pela Europa existe o ETF IWDA, tem o BDR BACW39, que também é bem amplo, certo? Que também engloba aí o mundo inteiro, até inclusive incluindo aqui emergentes, certo? Mas isso aqui é apenas para você ter uma noção geral. Então, se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários se você pretende ou não pretende ter alguma exposição à Europa e como que você pretende fazer isso, investindo a partir do Brasil, investindo a partir da Europa diretamente, investindo a partir dos Estados Unidos. Conta aqui pra gente. Então dá um like nesse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!